Abramos nossas Bíblias ainda no capítulo 16 do livro do Êxodo. Nós temos ainda mais uma mensagem neste capítulo. Êxodo 16. Eu farei a leitura dos versículos 22 até o final do capítulo. E a mensagem será a partir do versículo 31 até o 36. Êxodo 16, a leitura a partir do 22 até o fim, mas a mensagem baseada nos versículos 31 a 36. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água, e tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Guardaram até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu sábado. Por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro branco, e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gômer, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gômer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se às vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gômer é a 10ª parte do efa. Amém? Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, obrigado pela Tua santa palavra inerrante, que nos ensina, por meio desse relato, a respeito, mais uma vez, do pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, e a sua suficiência para nós. E de misericórdia de nós nessa manhã. Nós provavelmente chegamos aqui famintos e sedentos do Senhor, pois nada mais nessa vida consegue de fato nos satisfazer, além do Teu santo amor, da Tua santa graça. Por isso eu te peço, a Deus, porção dobrada dessas bênçãos nessa manhã, por meio da pregação da palavra, e depois também na administração do sacramento, para que entendamos realmente as Tuas bênçãos e por elas possamos ser gratos e entender assim então o que significa, Senhor, a nossa caminhada até a Nova Jerusalém, até a terra prometida, onde estaremos saciados completamente pelo Senhor. Salva nessa manhã aqueles que ainda não conhecem o pão que desceu dos céus. E esse é o próprio Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Há alguns dias nós fomos surpreendidos com o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E mesmo que você não se preocupe tanto com cultura ou não seja
ávido por visitar museus, certamente ao ver ali algumas notícias, você deve ter ficado triste, porque muitas peças e, enfim, objetos históricos foram perdidos por causa do incêndio. Eu lembro que quando a Alessandra me falou que uma cópia original, bem antiga, dos Lusíadas foi perdida naquele incêndio, o meu coração, ele ficou apertado. Mas ao mesmo tempo eu me lembrei que várias vezes eu fui ao Rio de Janeiro e nunca, mas nunca passou perto da minha rota turística visitar o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Provavelmente não passou perto da sua também. Isso não mostra apenas o quanto nós não nos importamos com cultura ou com história, mas isso nos mostra também que precisamos tomar cuidado quando queremos apontar então o dedo para aqueles que parecem ser os culpados disso tudo. Negligência, mau cuidado, enfim. Nós olhamos para essa situação e, sem dúvida alguma, pelo menos uma vez na vida, nós nos lembramos da importância da manutenção da história e da cultura. E se no caso do Museu Nacional isso já nos chama a atenção, quanto mais agora, quando lemos esse texto, onde Deus deixa para a posteridade de Israel o legado do maná. É interessante olharmos então para o tabernáculo que ainda vai ser construído no livro do Êxodo mais para frente. Aqui nós temos, obviamente, então, Moisés contando essa história a partir do que já havia acontecido lá na frente. Nós olhamos para o tabernáculo e percebemos que, dentre várias funções que ele tinha também a função de museu. A função de lembrar o povo de Deus, não apenas da presença presente e atual de Deus ali, mas da sua presença passada e, obviamente, da sua presença continuada ali no futuro. E é nesse contexto que nós vemos aqui o finalzinho do capítulo 16 do Êxodo, que recebe atenção na primeira parte, obviamente, quando o pecado, a murmuração ali mais uma vez se apresenta, e Deus, apesar disso, então, dá a Israel tanto o maná como as codornizes. Ele recebe também atenção ali na sua segunda parte, quando nós vemos, como lemos hoje, de forma maravilhosa, o Shabat, o descanso, o santo repouso, Deus cuidando de nós, Ele mesmo sendo o nosso sustento. E esses versículos finais parecem apenas um adendo daquilo que geralmente recebe mais importância. Mas nesses últimos versículos nós vemos aqui não apenas um adendo, mas sim a importância do legado do maná, representando o legado de toda a história da redenção para nós. E nesse sentido, Yahvé concede memoriais ao seu povo, para que nos lembremos do passado e nos encorajemos com o futuro. Yahvé concede memoriais ao seu povo, para que nos lembremos do passado e nos encorajemos com o futuro. É exatamente isso que esse texto vem nos mostrar. E em primeiro lugar nós vemos isso como um memorial da bondade de Yahvé. Um memorial da bondade de Yahvé. Leiamos aqui então o versículo 31 mais uma vez. Percebam aqui, por favor, a bondade maravilhosa do Senhor. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como sementes de coentro, branco e de sabor, como bolos de mel. Talvez a nossa impressão em relação ao maná era de algo rotineiro, corriqueiro, que talvez pudesse gerar ali
no povo de Deus uma certa repúdia. Talvez aguentar uma semana, um mês, quem sabe 2 meses, talvez um ano o maná, mas passando disso, já não estava mais satisfazendo. E nós vemos que essa pode ser uma realidade em nossas vidas. Quando nós nos esquecemos da importância da rotina, da repetição, da constância, daquilo que nós fazemos e que parece virar um mero ritualismo, mas que é fundamental então para entendermos inclusive a imutabilidade do Senhor. Imutabilidade essa que é base para a nossa confiança nele. Receber o maná então diariamente, e é claro que aqui eles também recebiam as codornizes, não era algo que deveria causar nos israelitas uma certa ingratidão ou falta de entendimento da bondade do Senhor, pelo contrário. Mas quando nós somos lembrados aqui do nome que foi dado àquele alimento, o versículo diz: deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Nós já tratamos disso nos versículos anteriores. Nós vemos que esse nome, ele é fruto da ignorância de Israel. Uma ignorância, digamos assim, não necessariamente pecaminosa. Eles simplesmente nunca tinham visto aquilo. Eles não sabiam definir aquilo a partir do seu conhecimento já adquirido. Tanto é que a palavra maná vem exatamente da expressão o que é isto, que no hebraico é manu. O que é isto? Eles não sabiam. Eles conseguiram fazer apenas uma analogia ou comparar o maná a algumas coisas já conhecidas para tentar definir aquilo. Mas veja que interessante então. Apesar da ignorância do povo de Israel, em não saber exatamente do que se tratava o produto da bondade do Senhor, apesar dessa ignorância, a bondade do Senhor ainda é bem concreta. Isso não é maravilhoso para nós? Apesar da nossa ignorância, muitas vezes ignorância até pecaminosa, a bondade do Senhor continua concreta e contínua em nossas vidas. Isso não é para nos desanimarmos ou nos desencorajarmos, muito pelo contrário. É para nos animarmos, para nos encorajarmos então em saber que esse Yahvé maravilhoso, o Deus do pacto, ele continua bondoso apesar de nós. Ele continua bondoso por causa da sua promessa. Ele continua bondoso por causa da sua aliança. E como é que nós vemos essa bondade então, apesar da ignorância do povo? Nós vemos na própria descrição dada ao maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. E aí você diz, mas eu não gosto de bolo de mel. Ora, o problema é seu. Você deveria gostar. Ainda mais porque foi Deus quem deu. E aqui nós vemos um parâmetro e um padrão. O meu paladar não é padrão para dizer se uma coisa é boa ou ruim. Isso fica claro e evidente, por exemplo, na questão do cuscuz. O paladar de alguém não pode definir se aquele alimento é bom ou ruim. Da mesma maneira, então, que nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Deus, nos mínimos detalhes, deu ao seu povo um alimento agradável aos olhos e bom para alimento. Onde é que nós ouvimos isso já? Lá em Gênesis, na criação de todas as árvores, que serviriam de alimento para a criatura, em especial para o homem. Todas as árvores, incluindo a do conhecimento do bem e do mal, incluindo a árvore da vida, eram boas para a vista, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Aqui nós vemos a bondade do nosso Deus. A bondade do nosso Deus em se preocupar com os mínimos detalhes.
A ideia aqui, então, ao lermos isso, é já termos água na boca. Essa deveria ser a nossa sensação. Nós deveríamos querer provar um pouquinho desse alimento lindíssimo, que chegava a brilhar de tão lindo que era, e de tão saboroso, como um bolo de mel. Algo doce, algo que certamente não marcava mais o povo de Israel da mesma forma que as ervas amargas marcavam, para lembrar todo o amargor do Egito. Você consegue ver a bondade do Senhor aqui? Em dar ao seu povo um alimento não apenas nutritivo, mas um alimento também belo e saboroso. Você sabe que chefes de cozinha, eles são avaliados não apenas pelo sabor da sua comida, obviamente isso é o mais importante, mas eles são avaliados também pela beleza do prato. Eles são avaliados ali pela estética que eles conseguem demonstrar por meio dessa variedade maravilhosa que Deus dá à sua criação, desde verduras, frutas, carnes e assim por diante. Mas aqui não. Aqui era apenas um produto que era renovado diariamente e mesmo assim continha beleza e sabor. Isso nos ajuda a perguntar a nós mesmos se nós nos preocupamos com essas coisas. Não apenas em relação à comida em si, mas em relação a todas as áreas da vida. O nosso Deus é um Deus preocupado com detalhes. O nosso Deus é um Deus preocupado com estética. O nosso Deus é um Deus preocupado com sabor. Como vai a sua vida nesse sentido? Você se preocupa com a aparência e com o sabor das coisas? Ou a sua vida já virou uma rotina tal que essas coisas nem sequer mais chamam sua atenção ou fazem qualquer diferença? Será que nós estamos satisfeitos com a comida de hospital? Faz tempo que eu não como comida de hospital, mas eu sempre tenho a impressão de que ela é muito ruim. Ela é nutritiva, mas ela é feia. Ela é nutritiva, mas ela geralmente não é saborosa. Nós queremos alta do hospital para podermos comer novamente aquilo que não apenas nos nutre, mas que mostra o cuidado de Deus e a sua bondade sobre as nossas vidas. A bondade do Senhor é que Ele nos criou com olhos para apreciarmos essas coisas e com paladar para apreciarmos essas coisas. A bondade do Senhor é manifestada nesse memorial para Israel, e ela é manifestada para nós hoje, na nova aliança, quando nós olhamos para esse pedacinho de pão, quando nós olhamos para esse cálicezinho de vinho, e nós apreciamos a beleza do Senhor, e ainda por cima, saboreamos esse doce e maravilhoso Senhor. Olha que coisa grandiosa. O memorial que o Senhor nos deu representa para nós. Esse memorial, então, não apresenta apenas a bondade do Senhor, mas ele manifesta também a sua fidelidade. É isso que nós vemos agora no nosso segundo ponto. Um memorial da fidelidade de Yahvé. E esse é o ponto que vai dos versículos 32 a 34. Leamos mais uma vez. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho, para o guardar. Aqui, pela própria descrição da cena,
nós vemos o conceito de fidelidade, de geração em geração, a ideia pactual, a ideia desse Deus Yahvé, o Deus do pacto, não apenas sendo bondoso, mas manifestando essa bondade constantemente e imutavelmente. Esse é o nosso Deus. Mas se você prestou atenção na liturgia, você percebeu que lá em Hebreus, uma descrição disso foi feita. Abra sua Bíblia, por favor. Novamente ali em Hebreus capítulo 9. E aqui nós podemos ter uma aparente contradição nas Escrituras. Hebreus capítulo 9. Vamos ver a partir do versículo 2 até o versículo 4. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. As tábuas da aliança, elas são, lá no texto de Êxodo, exatamente o testemunho. Tá? Então nós vemos aqui o autor aos Hebreus mostrando exatamente a realidade daquilo que Deus havia deixado como legado. A urna contendo o maná estava ali junto à arca, ou até mesmo dentro da arca. Mas aí onde nós podemos ter um problema? Abra sua Bíblia agora no livro, o primeiro livro dos Reis, por favor. 1 Reis, capítulo 8. Primeiro Reis, capítulo 8. Nós temos aqui Salomão erguendo o templo e ele finalmente traz a arca para o templo. Leia comigo o versículo 9, preste atenção. 1 Reis 8, 9. Nada havia na arca senão as duas tábuas de pedra, ou seja, o testemunho, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Opa! Hebreus está dizendo que naquele local, ou diante da arca, ou dentro da arca, havia uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Mas 1 Reis nos mostra claramente que quando Salomão leva a arca para o templo, estão ali dentro apenas as duas tábuas da lei. Nós não temos muito tempo aqui para mostrar como a Bíblia não entra em contradição, ela nunca entra em contradição, mas precisamos de uma certa explicação aqui, e existem pelo menos duas. A primeira delas demonstra então que, na verdade, tanto o bordão quanto o vaso com o maná nunca estiveram dentro da arca, eles sempre estiveram diante da arca, e por isso então naquele momento ali do templo, eles não são descritos como estando dentro. Mas eu não creio que essa seja a melhor explicação, apesar de ser razoável. Eu creio que a melhor explicação vem do teólogo Arthur W. Pink, que defende o seguinte: não existe qualquer conflito entre as duas passagens, pois elas não tratam do mesmo período de tempo. Hebreus 9, versículo 4, fala de que se encontrava na arca durante os dias em que ela esteve alojada no tabernáculo, enquanto 1 Reis 8, versículo 9, fala do que constituía o seu conteúdo depois de ter sido colocada no templo. Essa é uma explicação bem interessante. O problema é que ela já suscita uma pergunta. Dentro da história da redenção, então, aquilo que era para ser um legado de Israel, para que as gerações vissem o pão e percebessem ainda com seus vários sentidos o pão com o qual Deus alimentara o povo durante o deserto, ele já não estava mais lá quando a arca vai para o templo.
Para onde foi o bordão de Arão? Para onde foi a urna contendo o maná? Nós não sabemos. Assim como várias outras coisas que aparecem nas Escrituras e de repente desaparecem e a revelação não nos é dada. Na verdade, nós não sabemos como essas coisas desapareceram. Nós entendemos então na descrição das Escrituras que essa foi a verdade histórica dos fatos. E nós percebemos então que de alguma forma esse legado agora ele seria mantido sobre uma outra perspectiva. E essa realidade é fantástica. Quando nós vemos uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nos mostrando exatamente a substituição das sombras, não acabando com o legado, mas manifestando-o agora de forma ainda mais plena. E nesse sentido nós vemos aqui a importância da história da redenção. Não apenas a história da humanidade, mas a própria história da redenção. E você tem percebido em algumas literaturas, até mesmo jornalísticas muitas vezes, a substituição da famosa datação, antes de Cristo e depois de Cristo, ela tem se tornado agora algo como antes da Era Comum e depois da Era Comum. Por que isso? Exatamente para tentar tirar o foco de Cristo. Tirar o foco daquele que é o centro da história, que é o legado dos legados. Mas não é irônico? Qual é o centro da datação? Mesmo para aqueles que usam antes da Era Comum e depois da Era Comum. Eles não conseguem ter outro ano zero. Por mais que eles tentem dizer que aquele ano zero ali, ele esteja errado por 3 ou 4 anos, eles tentam mudar antes de Cristo, depois de Cristo, mas eles continuam tendo como centro da história a encarnação do Senhor Jesus Cristo. E essa é a tentativa do ímpio, a tentativa do pecador em se livrar de Jesus Cristo, sendo que ele precisa do próprio Jesus Cristo, até mesmo para tentar se livrar dele. Aqueles que querem então negar a história da redenção, cuja centralidade está em Cristo Jesus, ainda precisam pegar emprestado desse cristianismo para construir seus argumentos. Algo que infelizmente acontecia demasiadamente nas pesquisas realizadas lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Cientistas e acadêmicos olhando para fósseis e descobertas marinhas e tantas outras coisas, e fazendo suas pesquisas e chegando às suas conclusões sem qualquer centralidade em Cristo Jesus. Aliás, chegando a conclusões ignorantes e estúpidas de que fósseis ali pudessem ter, por exemplo, milhões e milhões e milhões de anos. Pessoas tão inteligentes, humanamente falando, desesperadas, enfrentando o fogo do incêndio para salvar suas produções, e não conseguiram entender que, possivelmente, aquilo seria uma chamada de Deus ao arrependimento, para que não apenas um museu nacional importantíssimo por sua cultura e história, agora se encontra completamente destruído, mostrando então que o legado que vem do Senhor é indestrutível. Por que negar essas coisas? Por que rejeitar tudo isso? Por que colocarmos o nosso foco e o nosso centro na história da humanidade, que não tem milhões de anos, e continuar acreditando então em mentiras e falsidades? Porque nós preferimos aquilo que é passageiro e temporário do que aquilo que permanece eternamente.
Nós estamos falando aqui da desvalorização da história da redenção por parte de ímpios, cientistas incrédulos e tantos outros. Mas agora nós olhamos para nós mesmos e nós percebemos o quanto nós, como povo de Deus, não valorizamos adequadamente a nossa história da redenção. E é por isso que Deus deixa um legado para o seu povo, dentre outras coisas. Deus deixa esse legado, então, para lembrar que aquela religião em Israel, ela ia já além das circunstâncias que eles estavam vivendo. Aquele legado daquele maná já apontava para um Deus criador, para um Deus sustentador, para um Deus que havia determinado e estabelecido o descanso lá no Éden, para um Deus que prometeu algo a Abraão e realizou isso exatamente como ele havia prometido. Um Deus do pacto, que ouviu o clamor do seu povo e lembrou-se de Abraão, Isaque e Jacó e libertou o povo lá do Egito. A sua religião hoje cristã, ela vai além das circunstâncias que você vive hoje? Ou você ainda acha que tudo gira em torno do seu umbigo e em torno da sua igreja ou em torno da sua denominação? Isso nos mostra a importância de estudarmos história da igreja. Não é algo apenas para seminaristas ou futuros ministros da palavra, mas é algo para as famílias, é algo que deve fazer parte dos nossos cultos domésticos. É uma literatura imprescindível que não deve voltar as nossas atenções apenas durante a Reforma Protestante, mas constantemente nos lembrarmos então de que nós não fazemos teologia no vácuo histórico. A nossa teologia não diz respeito ao que está acontecendo agora apenas. E é por isso que é muito triste, nós ouvimos hoje de liderança atual na nossa igreja chamar a nossa atenção para um presbiterianismo brasileiro. Não existe presbiterianismo brasileiro. Não existe presbiterianismo americano. Não existe presbiterianismo escocês. Existe um presbiterianismo bíblico, fora de tempo, fora de cultura. E quando nós percebemos então essa ideia de dizer, o nosso presbiterianismo é brasileiro, por isso tem essa característica e aquela outra característica, geralmente essas características, elas se transformaram em tradições que nada tem a ver com a palavra de Deus. E que viram então uma insistência para determinar uma marca de uma igreja verdadeira ou não. Isso demonstra o quanto nós estamos afastados do legado que Deus nos deixa enquanto igreja do Senhor. E nesse sentido, eu creio que o teólogo Schreiner, ele traz um resumo perfeito, não apenas do legado do maná, mas do legado que Deus nos deixou agora na nova aliança, quando ele diz que a ceia do Senhor, ela representa para nós o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. A igreja não é um museu, mas isso aqui que nós estamos experimentando hoje mais uma vez, é mais valioso que qualquer Mona Lisa. Mais valioso que qualquer crânio de mulher, que é considerada a primeira brasileira. É mais valioso que qualquer obra de museu, que é importante, mas cuja importância só pode ser reconhecida se Cristo continuar sendo o centro da história. De fato, a nossa história é antes de Cristo
e depois de Cristo. E isso nos leva agora ao nosso terceiro ponto, nos mostrando um memorial da suficiência de Yahvé. Nós vimos um memorial da sua bondade, um memorial da sua fidelidade e agora um memorial da suficiência de Yahvé. Os versículos 35 e 36 dizem assim: E comeram os filhos de Israel maná há 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do Efa. Mais uma vez, esses últimos versículos aqui parecem versículos que estão apenas fechando uma narrativa. Qual é o significado deles, além de algo histórico que conclui bem uma parte aqui narrada por Moisés? E nós nos espantamos então com a sabedoria que o Espírito Santo deixa para nós como legado nesses últimos 2 versículos, manifestando exatamente isso, a suficiência de Yahvé. John Owen, puritano, o príncipe deles, faz um contraste entre a comida do solo e a comida do céu. Mais uma vez, nós nos lembramos da criação aqui. Deus fez brotar do solo toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Você consegue imaginar o jardim do Éden? Você consegue imaginar a terra, principalmente depois ou antes da queda? Que maravilha! Se você hoje gosta de catar manga de um pé e ali saborear imediatamente, imagina isso antes da queda. E John Owen então faz esse contraste. Ele diz: desde a criação, qualquer um pode ter comida do solo, mas somente aqueles que estão em Cristo é que podem ter a comida do céu. Esse é o maná. Ele é assim descrito. No Salmo 78 ele é chamado de comida de anjos, manjar celestial. E qualquer comida, por mais linda que ela seja e saborosa que ela seja, preparada pelo melhor chefe desse mundo, ela empalidece em beleza e sabor diante da beleza e do sabor do manjar do céu. Isso é suficiente para você? Isso nos mostra como um pecado tão negligenciado em termos de tratamento em nossas vidas precisava ser mais bem tratado. A glutonaria, o quanto nós comemos demais, o quanto nós jogamos fora comida demais, o quanto nós nos apegamos demais à comida do solo, que é maravilhosa, e negligenciamos a comida espiritual ainda mais maravilhosa. Claro que não se resume ao que nós vamos experimentar hoje, mas toda a ideia dos meios de graça que Deus nos deixou para que realmente alimentemos não apenas a nossa alma, mas o nosso corpo também. A suficiência de Deus é manifestada aqui quando nós somos lembrados que durante 40 anos eles comeram do maná. 40 anos, a mesma comida. Isso confronta o seu e o meu coração. Será que Deus é suficiente para nós ou eu preciso de algo mais? Eu não aguento mais. São os mesmos hinos, ano após ano, a mesma liturgia. Eu não aguento mais. É o mesmo pão e o mesmo vinho. Eu não aguento mais. Não dá para dar uma variada. Não dá para dar uma repaginada. Nós estamos no século 21. Nós temos uma cultura brasileira, nós temos uma cultura pós-moderna
que pode e deve ser usado na igreja para atrair o povo dessa época. Esse é o pensamento que muitas vezes nos vem e nos tenta para dizermos bem claramente: Yahvé e suas promessas e suas determinações não são suficientes para nós. 40 anos eles fizeram isso. E como nós vemos aqui, o legado do maná não era apenas para que eles se lembrassem do passado, não era apenas para que eles vivessem o presente de forma fiel também, mas para que eles se encorajassem em relação ao futuro. O texto diz claramente: eles comeram do maná até chegarem aos limites da terra de Canaã. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículos 10 a 12. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Um outro memorial maravilhoso. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Você já chegou na terra prometida? Você já chegou nos novos céus e nova terra? Então o maná ainda não se encerrou para nós. E nós vemos isso mais uma vez prometido aqui. Quando nós celebramos essa mesa, nós não apontamos apenas para o passado, a morte do Senhor Jesus Cristo, mas ele diz: todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, lembrai-vos que eu estou voltando. Eu estou voltando. E o pão e o vinho não serão mais necessários como nós temos hoje. Eles são absolutamente suficientes para agora. Nada além. Nada aquém. Exatamente de acordo com o Senhor determinou. Isso nos mostra então o quanto devemos aguardar esse momento bendito. E o último versículo, que parece apenas uma informação antiquada, uma informação de uma cultura específica que não faz o menor sentido para nós hoje, que temos um sistema métrico, que pesamos as coisas e as medimos de formas distintas dessa aqui. O versículo 36 insiste em falar conosco: o Gomer é a 10ª parte do Efa, hein? E aqui nós vemos o brilho e a profundidade da palavra de Deus, que falava, obviamente, de uma forma mais compreensível para aquela cultura, mas continua nos falando hoje, por meio da interpretação e tradução do mesmo Espírito Santo, que escreveu isso aqui pela pena de Moisés. Nós não devemos nos perder nas idiosincrasias da Bíblia. O que é um gomer? O que é um efa? E aí fazemos as medições e fazemos as comparações e achamos que isso é tudo o que precisamos. Não! É fácil você pesquisar. É fácil você ver então a comparação das medidas. Mas o que nós temos aqui, nesse versículo, que parece uma informação inútil de museu,
é uma informação fundamental quando nós entendemos o que realmente significa um gomer, não apenas uma quantidade que eles juntavam por determinação de Deus e que era suficiente para eles. Lembrem-se, se eu pegar mais que um gomer, apodrece. E no sexto dia eu pego porção dobrada de gomer, porque no dia seguinte não vai ter. Deus é perfeito. Nós somos desobedientes. O que é um gomer? E o significado disso, sendo a 10ª parte de um éfa, é perfeito, completo, acabado. Em outras palavras, aquilo que é suficiente, aquilo do qual nós precisamos diariamente, nem mais, nem menos. E quando você compara essas expressões, o que está sendo dito aqui, não de forma inútil, mas principalmente à luz do que Jesus disse na cruz do Calvário, quando ele estava prestes a entregar o seu Espírito, o que é que ele diz? Está consumado, está completo, está acabado. É suficiente, é o que eu e você precisamos, nem mais nem menos, da cruz de Cristo, da sua obra maravilhosa, encerrada, como nós vimos em Hebreus, feita de uma vez por todas, sem necessidade de qualquer repetição, mas que é então relembrada a nós e experimentada por nós, com esse legado maravilhoso, no pão e no vinho. A história da igreja, a história da redenção, a história do povo de Israel, do povo de Deus, ela passava longe do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Longe. Talvez, se você fosse um crente verdadeiro, você não pudesse nem trabalhar ali. Tamanha idolatria daquele local. Mas essa história da redenção, essa história de Cristo, essa história do seu povo, não deve passar longe de nós. E ela tem passado. E mesmo que nós não saibamos exatamente o que aconteceu com o bordão de Arão e com aquela urna que continha o maná como um legado para as gerações, nós vemos a palavra de Deus nos mostrando uma promessa maravilhosa que nos aguarda. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, de 12 a 17. E se hoje você está em Cristo Jesus, o que nós vimos a respeito do povo de Israel é a sua história, é o seu passado. E se hoje você está em Cristo Jesus, o que nós estamos lendo aqui em Apocalipse é o seu futuro. Apocalipse 2, de 12 a 17. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.
Você está pronto para receber do maná escondido, reservado para você? Pois então tenha plena convicção de que você realmente está em Jesus Cristo. E de que você pode fazer parte então dessa ceia maravilhosa, que é temporária, pois nós a tomaremos como legado, nós a experimentaremos como alimento dos céus, até o momento em que entrarmos na terra prometida, quando ali teremos eternamente as bodas do Cordeiro. Mais do que suficiente, mais do que especial, cuja beleza e cujo sabor nós não conseguimos nem sequer imaginar. Louvado seja o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Amém. Ó Deus bendito, obrigado por essa mesa preparada diante dos nossos inimigos. Ó Senhor, faz que os que ainda não podem tomar dessa mesa se arrependam e cheguem ao conhecimento pleno de Jesus Cristo, e que Cristo seja suficiente para eles, para que então saboreiem desse bendito manjar dos céus. Que os nossos filhos logo façam suas profissões de fé, para também saborear conosco dessa comida de anjos. E que o legado, ó Deus, da história da redenção seja sempre para nós um parâmetro e um padrão de fidelidade e um encorajamento para o futuro, pois se o Senhor foi fiel, o Senhor continuará sendo fiel, pois o Senhor é imutável e totalmente coerente com as suas promessas. Tende misericórdia de nós e nos ajuda agora a saborear esse pão e esse vinho. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.